Bom, senhores, vamos começar então. Obrigado pela presença de todos aí. Vamos estar batendo um papo hoje, conversando com vocês sobre a questão dos cenários prospectivos de segurança para as nossas eleições 2022, tá certo? Então, é um tema importante, é um tema extremamente relevante para quem lida com gestão de riscos e, ao mesmo tempo, segurança corporativa. Por quê? Porque é obrigação nossa, como gestores de riscos e de segurança corporativa, é nós estarmos sempre nos antecipando a possíveis problemas que o mercado como um todo, tá certo? E a empresa nossa inserida nesse contexto, ela pode estar exposta. Então, isso é um ponto fundamental para a gente estar elaborando os mais variados tipos de cenários, né? Os mais variados tipos de incerteza que podem vir a ocorrer ou a serem materializados durante esse percurso, tá certo? Então, vamos bater um papo sobre isso, conversar sobre isso. É um tema que eu gosto bastante, né? Sou estudioso desse tema especificamente falando e acho um tema apaixonante. Ponto importante é que cenários você não está tentando simplesmente adivinhar o futuro. Você coloca balizas, né? Com base em quê? Com base nos estudos que vocês, né, o que nós estamos realizando. Bom, aí tem um currículo meu aí, na verdade, você já conhece, passar aqui batido, mas o objetivo nosso aqui é apresentar o conceito de cenários prospectivos, então isso é importantíssimo, e os possíveis riscos. Quais riscos? Os riscos que hoje o Brasil, no nosso ponto de vista, fica bem claro isso, nosso ponto de vista, tá certo? Está exposto, e obviamente o Brasil e as respectivas empresas, frente a quê? Às incertezas críticas que poderão ser materializadas. Então, isso é fundamental a gente entender esse processo como um todo, ok? Vamos bater um papo sobre, então, o conceito de cenários prospectivos. O que vem a ser cenários prospectivos? Eu tenho que traçar alguns cenários, não apenas um. Se eu traçar apenas um cenário, eu estou lidando com um cenário projetivo, ou seja, um cenário de tendência. Puxo o que aconteceu no passado, 2018, e jogo isso aqui para frente simplesmente. Isso é uma pura miopia. Então, eu preciso ter o quê? Um conjunto de hipóteses. Então, eu, né, cenarista, vocês, gestores, irão formular hipóteses sobre o que pode acontecer daqui para frente. Esse tiro que a gente está dando é um cenário de curtíssimo prazo. Então, nós temos que mudar um pouco aí a metodologia e o conceito. Mas a prospecção é um processo, senhores, continuado de pensar o futuro. Então, nós que lidamos com riscos, obrigatoriamente tem que estar pensando o futuro. E pensar o futuro, eu preciso identificar o quê? Os elementos para tomar a decisão. Então, eu tenho que estar identificando causa, tenho que estar identificando efeito, ver a chance dele vir a acontecer ou não, por que pode vir a acontecer ou não. E é por isso que a gente trabalha com uma visão extremamente ampla e uma visão extremamente, né, multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque eu vou pegar aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos políticos, tecnológicos. Então, eu tenho que tentar pegar, abarcar, né, olhar tudo que pode estar influenciando naquele estudo do tema que eu estou realizando. Importante ter essa noção. Não se trata, de novo, batendo, de você estar explorando simplesmente o quê? Faculdades divinatórias, ou seja, eu vou adivinhar. Não vai adivinhar. E nós vamos colocar cenários, vamos ter que monitorar. Monitorar o quê? As incertezas críticas, para saber se estas incertezas críticas elas vão serem materializadas, porque se não forem, o cenário muda como um todo. É isso que eu tenho que entender claramente, ok? Então, isso é fundamental. Michel Godet, meu guru aí, o meu papa aí de cenários prospectivos, ele enfatiza a diferença entre estratégia e prospectiva. Então, cenário prospectivo não é uma estratégia que a empresa irá seguir. Eu vou estar o quê? Definindo quais são os horizontes que eu tenho pela frente. Então, eu tenho um tempo para antecipação, ou seja, um tempo que eu tenho que estudar e verificar quais são as mudanças possíveis e desejáveis. Por que possíveis e desejáveis? Eu olho para frente, vejo o que pode vir a acontecer, vejo o que é bom e ruim para a empresa, para o meu negócio,
para o meu país, para o meu business, e aí eu vou verificar o que posso fazer, que aí é um tempo para preparar a ação. Tá? Este gap, né? Esse hiato entre preparação e antecipação, implica em algumas questões que Godet sempre bate. Então, primeira delas, o que pode e deve acontecer. Então, temos o nosso estudo aqui. O que pode acontecer daqui para frente? Pode ter um atentado contra Lula, contra Bolsonaro, contra alguém da terceira via, tá certo? O que eu posso fazer? Ao ter esse atentado, o que pode acontecer? Pode, na hora, já insuflar um golpe, insuflar manifestações, polarizar mais ainda, tá certo? A questão política. Então, isso é importante. Então, o que eu posso fazer e o que eu vou fazer. Quando eu falo o que eu posso fazer e o que eu vou fazer, tem que pensar em termos de empresa. Então, se eu sou uma empresa que eu tenho um escritório aqui em São Paulo, na Paulista, ou na Berrini, eu tenho que saber que eu vou ser foco ali naquele local, vai ser foco de quê? De manifestações, de atrito, polícia manifestante, né? Partidos diferentes. Então, eu tenho que estar olhando esse lado, tá certo? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E qual é a questão essencial? E, na verdade, quem é a minha empresa? Quem sou eu no meio desse contexto? Se eu não tiver essas respostas, eu não souber respondê-las, senhores, eu vou ser apenas um ator secundário, tá certo? Não vou estar atuando no centro, né, nervoso da questão como um todo, tá certo? Então, cenários prospectivos, eu posso tomar e posso criar N caminhos, obrigatoriamente, só não posso ser passivo, que é o avestruz. Coloca a cabecinha na terra, dentro, e deixa o bumbum de fora. Ou não posso ser bombeiro, não vou tomar nenhuma atitude proativa, vou simplesmente aguardar para poder tentar apagar o incêndio que vem vir. O ideal é que eu tenha uma atitude pré-reativa, planejada, então eu vou ser um segurador, se eu cair, caio em cima de um colchão, ou, melhor ainda, eu posso ser um conspirador. Conspirador no seguinte aspecto: eu vou conspirar contra aquela situação, contra o status quo. Então, eu posso agir sobre aquele contexto, ok? Então, isso é importante. Mas não posso ficar simplesmente pensando que vai acontecer, que são variáveis incontroláveis e que eu não faço absolutamente nada. Frisando, não posso olhar projetivamente. O que é projetivamente? Olhar para trás. Só que o Bolsonaro ganhou em 2018, não quer dizer que ele vai ganhar agora em 2022. Tá certo? PT perdeu em 2018, não quer dizer que ele vai perder em 2022. Então, depende de N variáveis, e estas N variáveis é que eu tenho que estar observando e olhando de maneira muito clara. Tá? Então, a minha visão é uma visão de antecipação para que eu possa adaptar minhas ações perante o quê? Essa volatilidade muito grande, perante essa incerteza muito grande, perante esta bruma que eu não estou enxergando corretamente. Então, isso é fundamental. Então, eu vou estar pisando, senhores, em terreno minado, vou estar pisando em ovos. Tanto é que, nesta imagem aí, que eu gosto muito, eu vejo o quê? O retrovisor, que está claro. Por quê? Já aconteceu, já passei por essa estrada. E na frente eu não estou enxergando direito. Tá certo? Por quê? Porque eu estou andando, olhando o futuro, e o futuro não é certo. Tá certo? O futuro não é certo. Eu vou construir esse futuro para ele estar caminhando. Muito bem. Qual foi a metodologia que nós utilizamos aqui para poder criar, na verdade, essas nossas incertezas críticas? Eu usei, obviamente, Michel Godet, já falei que é meu guru, tal, foi meu pré-orientador lá na França, é importante isso, e adaptamos para um framework nosso da Brasiliana Interrisc proprietário, quer dizer, um modelo nosso, nós tropicalizamos, tá certo? E dá para usar ele no curto, no médio e no longo prazo. Então, a gente, depende do seu horizonte temporal, a gente pode mudar, né, alguns passos aí do framework. Antes de mais nada, eu tenho que entender quais são as megas tendências hoje mundiais. Então, pegamos aí da Fiesp, uma apresentação que ele acabou passando para o mercado,
que é importante de entender alguns contextos, né? Aí fala que é o drive de mudança até 2030. Então, daqui a 8 anos, não é muito, não, é pouco. Fala que a América Latina vai ter um baixo crescimento populacional, então a gente não vai ter, na verdade, tá certo? A questão de ter uma população maior e, infelizmente, um baixo crescimento econômico. Vejo vocês que até a África subsaariana, por exemplo, ela tem aí um crescimento populacional, tá certo? E está previsto ter o terceiro maior crescimento de renda per capita até 2030, 2,1% ao ano, que isso é muita coisa, crescendo todo santo ano. Nós não estamos atingindo nem esse potencial. Já a América do Norte vai estar em baixa, tá certo? Junto com a Europa, desculpe, ocidental. O leste asiático vai crescer, tá certo? Justamente com o sul da Ásia, que vai ter o quê? Também um crescimento populacional. E o Oriente Médio, somente um crescimento populacional. Mega tendência. Isso tem a ver com o quê? Com a questão geopolítica. Quais são os drives que nós temos também de tendências mundiais? Primeiro, intensificação de demanda por alimento. Então, um ponto crítico serão os alimentos, obrigatoriamente. Tanto é que com a guerra da Rússia com a Ucrânia, já tem partes do mundo que vai sofrer, ou está sofrendo já, da questão da fome. Energia, outro ponto importante. Expansão do turismo, se o mundo assim deixar, tá certo? Mudança do padrão de produção. Então, a tendência nossa é trabalhar muito mais sustentável, e isso exige que nós tenhamos processos diferenciados. Urbanização, quer dizer, todo mundo vai viver muito mais nas cidades, tá certo? E aí cria o Smart City, a emergência das megacidades. Temos que ter infraestrutura moderna e competitiva. A população vai ficar mais velha e, para isso, as cidades têm que se adaptar. E está aí embaixo um ponto importante que já começamos a ter, né, com a Rússia e com a Ucrânia, o aumento das tensões, na verdade, geopolíticas, tá certo? Isso é muito importante a gente entender esse processo. Então, essas são as macro tendências que nós temos. O Brasil, focando aí nessa apresentação da Fiesp, né, em termos de urbanização, fala que o Brasil, na verdade, é o campeão, recordista mundiais em assassinatos, infelizmente. Gastamos, né, na realidade, 3,7%, 3,8% do PIB com segurança. Então, em vez de a gente jogar isso aí para a saúde, jogarmos isso aí, na verdade, para a educação, que são pontos, né, pilares, né, seculares aí do desenvolvimento, nós temos que jogar, na verdade, tá amassando barro aí com a questão da segurança pública e privada, tá certo? Não que seja contra esse investimento, mas você retira uma fatia substancial de outras áreas que são mais carentes. O mercado em si, em termos ilícitos, movimento, olha aí, no Brasil, 15,2 bilhões de reais. E aí tem os custos que são intangíveis, né? Menor qualidade de vida, que é do brasileiro, perda de produtividade, óbvio, se precisar andar estressado na rua, com medo de ser roubado, de ser morto, etc., não tem rendimento. Tem interrupção dos negócios, então a segurança hoje, importante, segurança hoje pública e privada, influencia diretamente no business. Então, a segurança privada tem uma função hoje muito mais estratégica do que tinha há 20 anos atrás. Tá? Tem um maior custo logístico e de transporte, pelos motivos óbvios que os senhores conhecem, tá certo? Não temos aí um estímulo, né, de acumulação de capital, face à incerteza de investimento. Ninguém quer investir num país que tem um nível de violência urbana muito grande, então isso faz um ponto focal, e a mesma coisa em relação ao turismo, tá certo? Então, isso é primordial de ter. Temos uma ineficiência e ineficácia extremamente grande em relação à segurança pública e segurança privada. Muito bem, com base nesse overview que eu dei para vocês, né, a gente fez o quê? Nós temos, para lidar com esse overview, nós temos ainda que verificar o nosso risco político. Por que o risco político? Porque o risco político é o chamado, na verdade, o quê? Uma parte do risco Brasil. É o que passa de credibilidade para fora do Brasil, para que nós tenhamos o quê? Investimentos de fora. Então, hoje, vocês estão vendo aí, a pontuação nossa deu 3,84, que é uma pontuação considerada muito alta. Essa pontuação é feita por nós aqui, da Brasiliano. Quero vocês que ele tem macrofator, que é estabilidade do governo,
condições socioeconômicas, investimento, segurança jurídica, tá certo? Desordem civil, geopolítica. Então, tudo isso daqui ele tem um peso e tem uma nota que varia de 1 a 5. Deu o resultado, a gente divide pelo peso que nós temos, que é 100, tá certo? Nos mais variados fatores de riscos. Claro, essa nota é uma nota qualitativa, é uma metodologia de uma empresa inglesa, PRS, aonde ela faz aí esse checklist. Claro que é profundo para a gente chegar nisso daqui, mas tem um ponto fundamental. Você pode enxergar claramente onde são, na verdade, os seus pontos, né, considerados de maior fragilidade, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, pensamos em governança, por exemplo, estamos no nível, né, baixo aqui, que é 2. Então, isso é importante entender o processo. Bom, isso aqui é para você dar um overview. Então, risco político hoje é um risco considerado para nós importante, porque ele mexe com o quê? Basta o presidente da República falar que o dólar pode subir ou descer, a bolsa pode subir ou descer. Então, isso mexe com credibilidade. Importante. Esse cenário que vocês estão vendo aqui é um cenário que a Marcoplan idealizou, e ele trata de 4 cenários, tendo 2 incertezas. Uma, a economia, e a outra, a questão política. Então, o que ele fala aqui? O primeiro cenário que eles fizeram, fazendo consultas, é um cenário de 42% da chance de quê? Né? De colocar Lula e Bolsonaro no segundo turno, com um crescimento econômico baixo. Então, aqui nós estamos com um crescimento econômico baixo, nesse lado daqui, obviamente, colocou Lula e Bolsonaro, com um crescimento baixo, Lula tem uma maior chance, é um cenário melhor para o Lula do que com um crescimento alto, isso é óbvio, né? Então, esse é o primeiro cenário que eles montaram direto, na veia, pá! Isso é uma chance de acontecer, né? Pesquisa feita, né, com quem ele escolheu para ser os peritos dele. Mandaram um questionário para 146 pessoas de patamar relativamente alto, para o pessoal dar a respectiva opinião. O segundo cenário, eles têm 30%, tá certo, de ter uma terceira via e Lula. Então, vejam vocês, primeira chance, Lula e Bolsonaro. Segunda chance, Lula e terceira via, certo? Isso foi feito lá atrás, em novembro de 2021. Hoje a terceira via está capenga aí, não sabe quem é quem. Então, isso já mudou um pouco, ok? Muito bem. Terceiro cenário que ele colocou, 17%. De chance de quê? De chance de uma sondagem, né? Feita por eles, pela Marcoplan, obrigatoriamente, de você ter uma economia melhor, tá certo? Obrigatoriamente, ok? E ter, na verdade, Bolsonaro e Lula também no segundo turno, tá certo? Então, que é importante. Mas a economia ser boa. Então, veja a diferença entre esse daqui e este de que eles colocaram como terceiro cenário, o que varia é a economia boa. E o 11%, que é o menor, possibilidade de isso vir a acontecer, economia estando boa e Bolsonaro entra com alguém para junto com a terceira via. Então, ele montou esses 4 cenários de maneira muito clara. Esses 4 cenários, né, ele coloca um ponto importante. Ele coloca fontes de incerteza. Então, uma das fontes de incerteza é o Covid e a saúde pública no Brasil. Então, é a evolução do Covid. Vemos agora que nós estamos aí com um alto índice de transmissão no Brasil, está dando 1,24, está acima de 1. Então, é uma situação que não é confortável para a gente, embora estejamos vacinados, né? A gente está pegando o Covid. Então, é fonte de incerteza. O que é isso aqui? Isso pode virar a favor ou contra aos candidatos. Então, é isso que tem que ser, na verdade, monitorado. A segunda fonte de certeza é em relação à questão econômica. Então, tem a evolução da inflação, mexe no bolso de todo mundo, e a massa real da renda das pessoas. Se as pessoas estão perdendo, na verdade, rentabilidade, perdendo poder aquisitivo, que é uma realidade hoje, principalmente na classe C e D. Principalmente na classe C e D, tá certo? Então, tecnicamente falando, há 10 anos atrás, o pessoal da classe C e D estava melhor do que estava hoje. Isso é uma realidade. Não adianta chorar o leite derramado. Não, não é. É uma realidade. Ponto. Isso no seu que falo são os números, ok? Então é importante a gente frisar isso daqui, que tem gente que acha que não, que a história da carochinha não é. É realidade, é estudo, é pesquisa, então isso aí é um fato.
tá certo? Isso não é, na verdade, uma prospectiva, isso é fato. E a terceira fonte de incerteza é o inesperado, aonde o pessoal da Marcoplan, Cláudio Porto, fala que, na verdade, o Brasil é mestre em ter o quê? Eventos inesperados. E aí ele bate num ponto fundamental. Primeiro deles, pode ter golpe? Caso o Bolsonaro não ganhe, o Lula não ganhe, pode haver um golpe? Então, ele tem sintomas ou sinais ou red flags. O caso do Trump, nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. Foi a primeira vez nos Estados Unidos que aconteceu isso daqui. O pessoal levou paulada lá, na verdade, né? Foram, né, indiciados, etc. Mas foi um caso atípico. E o Brasil, ano passado, quando o Bolsonaro falou, em 7 de setembro, que a coisa ia pegar, que não ia ficar tão bem, acabou falando, dando uma indireta aí, como está mandando alguns recados em relação ao golpe, em relação à urna, né? Então, sempre cria um problema em relação à urna. Isso é um ponto importante. Fala também na tentativa de atentado ou de assassinato para um dos candidatos, tá? Então, nós tivemos o que aqui? Como antecedente, o primeiro que nós tivemos forte foi o ano passado, desculpe, 2018, com o Bolsonaro, 6 de setembro. Então, isso foi um fato que, pá, ele também colocou. E colocou também a morte súbita de um candidato em campanha ou candidato em potencial, tá certo? Então, já tivemos aí o Eduardo Campos, o Aécio Neves com a questão do Joelis Gate, em 2017, tá certo? Então, tudo isso daqui, quando fala morte súbita, não é só a morte direta, né? Tipo Eduardo Campos, é a morte moral, tipo aconteceu com o Aécio Neves, quando ele dançou lá atrás, em 2017. Então, pode ter um evento que venha ser trazido aí à tona, e isso acaba deflagrando, na verdade, a morte do candidato. São eventos que tem e que devemos monitorar, né? Ele bate também num ponto importante, que é bom a gente ressaltar aqui, tá certo que o Brasil é fértil nisso, é a questão da gente verificar o quê? As narrativas dos candidatos, na capacidade de quê? De viralizar isso daqui. Então, depende também, ponto importante, depende da forma como a campanha vai ser construída. Se bem que a imprensa está batendo, né, consistentemente nos dois candidatos principais, que é o Lula e o Bolsonaro, que os dois não têm programa de governo. Isso é uma realidade. Ninguém tem. Fala-se muito, mas não se mostra absolutamente nada, tá certo? Mas tem que verificar se isso vai mudar ao longo do caminho. Bom, frente a isso, o que nós fizemos, nós, da Brasiliana? Nós montamos, na verdade, essas incertezas críticas. Então, não foram duas. Nós montamos aqui 6 incertezas críticas. A incerteza jurídica, a incerteza política, a incerteza econômica, a incerteza social, a incerteza geopolítica internacional e a incerteza da segurança pública e privada. Então, são 6 incertezas que nós consideramos como sendo estratégicas para que nós possamos estar levantando hipóteses de riscos e do que pode ser materializado ou não. Essas incertezas, né, elas são compostas por quê? Por fatores, né, considerados causas dessas incertezas. Então, quando a gente fala em incerteza jurídica, eu tenho a insegurança jurídica. O que vem a ser isso? O Supremo ou até outra instância do judiciário muda-se, né, a lei, muda-se a forma de julgar, né, e começa a colocar do modo que eles acham que tem que ser feito, com viés político. Então, isso cria uma insegurança. Por quê? Quem vai investir num país que tem uma insegurança jurídica muito grande, tá certo? A interferência em outros poderes tem acontecido, tá certo? Nossa legislação morosa, ela é de cartório, extremamente morosa, que gera impunidade. Dificuldade em integrar polícia civil e militar. Isso é um parto que não sai há 200 anos e gera uma ineficácia na segurança pública e privada, principalmente na segurança pública, certo? Não tem jeito, uma ineficácia, certo? Temos burocracia para abrir empresas, burocracia para fazer negócios, em função de quê? Da nossa legislação. Isso atrapalha o quê, senhores? Investimentos, certo? Temos a incerteza política. O que é incerteza política? Vai ter renovação do parlamento? Não vai ter renovação do parlamento? Essa renovação é profícua ou não? Porque em 18 nós tivemos aí, na verdade, uma renovação grande do parlamento, do legislativo, tivemos uma expectativa muito grande e demos com os burros na água. Não aconteceu praticamente nada. Voltou o famoso toma lá da cá. Credibilidade do Brasil, certo? Perante
na verdade, o quê? Perante o mercado externo, certo? O Brasil hoje tem credibilidade, é um país firme, segue os seus contratos, certo? Rejeição dos dois candidatos hoje, não da terceira via, mas dos dois candidatos, tanto Bolsonaro como o próprio Lula, os dois possuem um número relativamente grande de rejeição, certo? Ponto importante. Pode ter golpe? Golpe dado pelo próprio Bolsonaro, por Lula, ou uma intervenção militar? Isso é uma possibilidade, certo? Meu ponto de vista, remoto, mas é uma possibilidade, certo? O atentado contra um dos candidatos, certo? Por que eu falei um dos candidatos? Porque tem que tirar os mais fortes, que hoje é Lula e, na verdade, Bolsonaro. Pode ser. Remota, mas tem. A morte súbita, isso não é. Morte súbita moral, não é. Pode sair um podre de um dos dois aí nas últimas, né? Nos debates, nas notícias, que acaba deflagrando. Manifestações em funções, né, das condições socioeconômicas. Isso é factível? Muito factível. Pode ser orquestrado, pode ser natural, igual aconteceu com o Brasil, com a gente, em 2013, certo? Ponto importante. Aumento do nível de corrupção, certo? Então, em função agora desse nosso pré-campanha, a corrupção tende a aumentar. Participação ativa da sociedade brasileira. Nós tivemos isso em 2013, senhores. E lá para cá não aconteceu mais nada, infelizmente. Infelizmente, certo? Então, se o Brasil voltar a ter um pouco mais de consciência e nós, brasileiros, tivermos aí uma participação muito mais feroz, muito mais, né, direta, a gente pode reverter o jogo para N situações. E a polarização política, essa estupidez que acontece, né, entre um partido e o outro, gera o quê? Atrito e violência. Então, isso é incerteza política. É econômica, aí não preciso falar muito, vocês já sabem. É o PIB nosso, né? O IPCA nosso brasileiro, que é o índice do consumidor, a taxa Selic, que vai ser aumentada, a inflação para as empresas, né? Como nós aqui, pequenos e médios empresários, sofremos muito com isso, com uma carga tributária extremamente alta, a privatização que não rodou, então temos um Estado pesado, moroso, incompetente e ineficiente. Tá certo? Desculpe, mas é a realidade. É pesado. Pesado para nós que carregamos ele nas costas, tá certo? O dólar em alta, tá certo? O dólar em alta, se subir, tá certo? Isso prejudica um lado e ganha do outro para quem exporta na realidade ou importa serviço de fora, que é importante para nós, por exemplo, certo? Falta de crédito, hoje o crédito está caro, juros estão altos, então para o pequeno e médio empresário, dificílimo pegar dinheiro, não está fácil, vocês sabem disso. Com isso, pode faltar liquidez e a demanda fica contraída. Então, a incerteza econômica gera, né? Ela tem como causa todos esses, na verdade, fatores, né, de risco que poderão ser riscos aí no futuro. Social, eu tenho o quê? Uma taxa de desocupação das pessoas alta. Essa desocupação já são alguns desempregados. Então, nós temos um percentual da população nossa que está desempregada, está na rua, já está na pobreza. Com isso, tem um aumento da desigualdade. Então, quem anda por São Paulo, anda nas principais capitais, a gente viu crescer estupidamente o pessoal morador de rua, e são famílias que estão na rua. Não é uma pessoa ou duas, são famílias que estão na rua, certo? Né? Poder aquisitivo da população, a redução, principalmente, né, a classe C e D, tá certo? Isso tem também um impacto violento. Tivemos a pandemia, mas quem era da classe C e D não teve condições de manter os seus filhos fazendo o famoso home office. O pessoal perdeu a aula. Perdeu a aula, a taxa de evasão foi alta. Nossa taxa de evasão alta hoje, a nossa taxa de evasão da escola hoje é muito grande. Tendo evasão da escola, isso torna-se o quê? Um ciclo vicioso, não virtuoso, vicioso. Porque esse garoto que não está na escola, ele está onde? Ele vai estar onde? Vai estar na comunidade? Fazendo o quê? Tá certo? Então, o ensino básico e médio segura a molecada para ficar dentro da escola, para tentar ser alguém. E a saúde nossa, que é muito ruim em termos de atendimento. Embora, ressalva, o SUS fez um grande serviço na pandemia, tá certo?
mas o atendimento ainda é muito ruim em termos da nossa incerteza social, que já falaram aí que a certeza é uma certeza, né, social. Geopolítica internacional, por que isso aqui é importante? Porque mexe com o Brasil. Nós estamos vivendo um mundo mais polarizado, direita e esquerda, capitalismo e socialismo, isso é uma realidade. Viu na França lá, a extrema-direita lá também ganhando aí, na verdade, andares, patamares, né, para poder ser conquistada, é importante isso daqui. A guerra que nós estamos vivendo aí, Ucrânia e Rússia, afeta a economia global, torna-se a economia recessiva, tá certo? Temos o risco dessa guerra ficar longa, tá certo? Putin ainda vai se desgastar muito mais, mas tem esse risco que é claro. A economia, principalmente na Europa, ficou muito mais cara, a economia mundial ficou muito mais cara na realidade, por causa do petróleo e do gás russo. A Europa está bancando isso daí, está sendo firme, mas tem um custo por trás disso, e um custo alto, inclusive em relação ao meio ambiente. A Alemanha agora começou a destruir aí algumas florestas que ela tinha aí lá do século XII. Por quê? Transformar em carvão. Mas não vai comprar o gás do russo, certo? O mundo volta a ter um risco de fome em países subdesenvolvidos. Tínhamos saído disso daqui, vai voltar a ter o quê? Desnutrição de criança. Grave. Né? Quem assiste televisão, obviamente, vê lá os Médicos Sem Fronteira. Temos o desabastecimento de insumos, do trigo e do próprio adubo. Né? O Brasil vive esse problema do adubo, principalmente. E a posição neutra que o Brasil tomou, tá certo? Que pode haver uma retaliação após o término do conflito, né? Ameaça feita essa pela secretária americana, que ela falou claramente: quem está em cima do muro depois vai ter que sofrer e aguentar as respectivas consequências, tá certo? Então, isso ela deixou bem claro: ou está com a gente ou está contra a gente. Mundo polarizado, tá certo? Isso bate na gente aqui, pode bater, não que vai bater, pode bater na gente na veia, né? A incerteza da segurança pública e privada, nossa, pelo nosso alto índice, né, de violência, alto índice hoje de facções e que dominam regiões do país como um todo. Vimos aí a operação que teve na Vila Cruzeiro, tá certo? Não o desastre que foi, não é esse o desastre que estou falando, não, mas a forma como foi feita e a forma como, inclusive, o próprio Supremo não deu o respectivo suporte, etc. Deram tempo para que o pessoal se preparasse, tá certo? Isso é um ponto importante para isso. Tá? Então, afeta o negócio, gera insegurança social e empresarial, isso é importante saber. Então, gera, na verdade, essa insegurança. Não vai nenhum empresário hoje, por exemplo, de forma direta e clara, investir no Rio de Janeiro. Infelizmente, isso acontece muito pouco. Está acontecendo, certo? Isso gera o quê? Aumento da atividade do crime organizado. Quando falo em crime organizado ou facções organizadas, vamos pensar em droga, armamento, roubo de carga, roubo, né, de veículos, insumos, ou seja, eles agem como empresa. Então, isso é importante. Eles são empresários, empresários do crime, mas são. Carga não é roubada. A carga é o quê? Ela é, na verdade, solicitada. Então, ele tem um mercado específico, vai roubar aquela carga. É isso que eles fazem. Até que a logística dele é melhor do que a logística, às vezes, da empresa. E enfrentam o Estado. É isso que é o pior. Então, o crime organizado enfrenta o Estado, peita o Estado. Isso gera violência urbana, bala perdida, inocente morre, né? Há os crimes de rua, por pessoas que não são tão estruturadas como o crime organizado, tá certo? Temos ainda o crime hoje organizado cibernético, isso já é uma realidade também no Brasil, é o quarto país do mundo mais atacado no mundo, é o quarto país do mundo que é considerado como alvo filé mignon, porque as empresas não se preparam, os executivos C-level, né, não dão valor para isso, e aí tem vazamento de dados, sequestro de dados, com isso paralisa as operações da empresa e tem até impactos em serviços essenciais. Teremos aumento de fraudes empresariais, foco em quem? No predador ou no oportunista? Oportunista. Por quê? Porque a situação não está boa. Precisa de grana, ele vai em cima do oportunista. Aumento das fraudes nas instituições financeiras. Aí sim, aí o foco é dos predadores.
Ou seja, são verdadeiras gangues cibernéticas que vão atrás das fraudes eletrônicas no sistema financeiro. Então, isso, senhor, está crescendo absurdamente, cresce numa escala exponencial, né? Inclusive, até a questão do PIX, né? Hoje em dia o pessoal já pega direto, então isso tendência é explodir mais ainda. Temos o chamado terrorismo criminoso. O que é o terrorismo criminoso? É as facções, na verdade, o crime organizado, tipo PCC em São Paulo, mostrar que ele existe, mostrar a presença dele, tá certo? Em determinadas áreas, em determinadas situações, certo? Então, isso é um ponto ruim para nós, muito ruim. Os conflitos sociais urbanos, tivemos aqui em São Paulo aí a virada cultural, infelizmente, como tem no Rio de Janeiro também, os arrastões na praia, tivemos aqui o arrastão na virada cultural. Falta de planejamento, falta de ter a sensibilidade de estar colocando um policiamento muito mais ostensivo. Tivemos. Isso é conflito social urbano. Isso é claro para nós, tá certo? Manifestações violentas e atritos em função de quê? Da polarização política. Então, é capaz de nós termos aí problemas sérios, né, de ter atrito, né, um grupo contra outro, que é ruim, porque todos nós somos brasileiros. Devemos ter, na verdade, maior responsabilidade em função disso. E o aumento da corrupção policial. Isso gera uma ineficiência muito grande. Quando eu falo ineficiência grande, não é só ineficácia, é o famoso, né, operação tartaruga, barriga, passa informação, vende informação, que isso vai acabar acontecendo. Detalhe, não é pela grana que ele ganha, não, tá? Não é pela grana. Então, a corrupção policial, como já ficou provado nos Estados Unidos, ok? É simplesmente uma questão moral, de caráter, de ética, etc, etc, etc. Não vem dizer para mim que é por causa de grana, não, que isso é uma inverdade muito grande. Muito bem. Essas incertezas que nós falamos até aqui com vocês geram o quê? Nós colocamos ela numa matriz 4x4 para saber a posição dela. Que posição em termos de quê? Em termos de probabilidade, tá certo? E em termos de pertinência para o assunto. Então, obviamente, as 6 tiveram uma possibilidade muito grande, o que é ruim, tá certo? Isso foi os nossos especialistas que acabaram sendo ouvidos, tá certo? E a pertinência para esse estudo é alta, tá certo? Quando eu falo que é ruim, ela poderia estar com uma possibilidade baixa, embora seja altamente pertinente. Só, todas elas estão acima de 50%, o que é muito ruim para nós, porque as incertezas aí carregadas aí desses fatores de risco, tá certo? Não é um bom sinal para nós, tá certo? Escolhemos 18 atores para serem, né, selecionados e 10 nós selecionamos. Eu selecionei aqui, os caíram no quadrante vermelho. Entrou quem? O presidente, o legislativo, o judiciário, os militares, agora, quando eu falo militares de Força Armada, então não é só exército, exército, marinha aeronáutica, a imprensa, né, o quinto poder, partido político, candidato, tá certo? Associações empresariais, sociedade brasileira e o crime organizado. Então, temos 10 atores que participam desse nosso cenário atuante, de forma clara. Fizemos o impacto cruzado, isso aqui é importante de entender como que o processo acaba acontecendo. Dessas incertezas social, econômica, política, jurídica, né, internacional e a segurança privada, qual delas é a mais motriz ou qual delas, né, interfere uma na outra? Então, qual é o resultado disso? Que isso é fundamental, esse entendimento aqui agora por vocês. A matriz deu esse resultado. Lembrando vocês que esse quadrante onde estão esses três, né, essas 3 incertezas críticas, é de ligação. O que é de ligação? Ela é influenciada uma com a outra. Isso aqui gera uma estabilidade. O interessante é que hoje o Brasil ele está instável, economicamente, politicamente, em termos de segurança. Nós não estamos estabilizados. Não estamos estabilizados. Se alguém tiver aí que depois me questionar, por favor, se dê à vontade, mas nós não estamos, né? Então, a nossa economia está ruim, politicamente nós estamos numa situação que não é muito confortável, o Brasil não tem uma imagem muito boa lá fora. Vejo vocês que a questão da geopolítica internacional, ele está no quadrante verde, que ele é independente, mas ele está beirando aqui ele ser motriz. Ele tem uma influência, mesmo que seja pouca, em cima de quem? Em cima da economia, obrigatoriamente, mexendo aí com a guerra da Ucrânia e da Rússia, e em cima da política. E os dois geram, na verdade, o quê?
uma inconsistência na segurança. Então, um mexe com o outro, tá certo? Temos aqui, né, o E41 e o E38, que vem a ser o quê? O jurídico, na verdade, o social. O social, na verdade, ele não influencia, ele é influenciado. Então, ele é consequência, tá certo? Então, a sacada é essa. Então, olhando com vocês aqui, esses três aqui, eles são estratégicos para a gente. O econômico, o político e a condição de segurança. Por quê? Porque torna o nosso ambiente instável, politicamente, economicamente e em termos de segurança. Por que torna instável? O executivo hoje pensa de um jeito, tá certo? A economia tem que trabalhar de uma maneira que dê uma certa tranquilidade para nós, só que isso não está ocorrendo. Não está ocorrendo. E gera o quê? Uma insegurança muito grande, uma insatisfação muito grande. Então, você mexe do quê? Nas questões sociais e questões jurídicas, obrigatoriamente. Então, isso é importante, esse entendimento. Então, o que nós temos como incertezas que são consideradas críticas e relativamente motrizes, quem são? A econômica, a política e a condição de segurança que nós vivemos hoje. Então, isso é importante saber. Daqui para o outubro de 2022, qual é a tendência disso? Piorar ou melhorar? Não tem tempo de melhorar, senhores. Não temos tempo de melhorar. A tendência é piorar. É ficar mais quente o nosso barril de pólvora, a nossa panela de pressão. Ok? Essa é a tendência. Isso é uma tendência. Bem, temos aqui os dois, que vem a ser o quê? O jurídico, na verdade, e o social. Então, você vê vocês que o jurídico também é consequência do político, do atrito que se faz, ambos até, mas muito mais do executivo para cá, que tem mais força, e também ele sofre consequência da economia e da insatisfação, desculpe, da insegurança. Por que insegurança? Porque a nossa legislação é morosa, não tem jeito, não tem como a gente escapar disso de maneira direta, ok? Obrigatoriamente, nós sabemos que essas três incertezas, ela influencia a incerteza jurídica e a incerteza social. Então, essa instabilidade que nós temos aqui hoje, estamos vendo numa instabilidade, impacta na veia nessas outras duas incertezas, carregadas com aqueles fatores. E a geopolítica internacional, ela está numa posição que é de independência, mas vejam aqui, beirando aqui já o motriz. Então, ela tem influência sobre, né, sobre esses ou sobre essas outras incertezas? Tem. Hoje, não muita, mas tem, certo? Poderá ter até quando acabar o conflito, quando tivermos aí talvez alguma retaliação ou não. Então, essa matriz serve para vocês enxergarem isso de maneira clara e saber quais são, na verdade, as ações que a gente pode fazer em termos claros. Pegamos aqui o PMA de quê? A potência da motricidade dos atores. Então, quais são os atores que mais interferem nessas incertezas? Então, está aqui o presidente, o legislativo, os militares hoje. Então, os militares hoje, Força Armada, ele dá um grau mais pesado. O ministro da Defesa falar uma coisa, o ministro do Exército falar outra, ou falarem no mesmo tom que está o presidente da República, né? Temos aí uma bandeirinha levantada que a coisa não vai muito bem. Tem a imprensa que influencia, é o quinto poder, temos que estar cientes disso. No Brasil, hoje é o quinto poder, não só a televisiva, mas você tem aí hoje rede social, você tem internet, você tem as revistas digitais, né? Tem os comentaristas, todos que falam, né? Pró e contra, tá certo? Não interessa. Tem os fake news, isso aqui está nesse bolo todo aqui. Nós temos aqui, ó, associações empresariais e a sociedade brasileira. Viram vocês que, para nós, partido político, os candidatos, eles influenciam abaixo da média. Por quê? Porque eles vão ter que ir no tom que está dando a imprensa, que está dando a sociedade brasileira e as associações empresariais, se forem associações firmes, se forem associações que, de fato, coloca, né, as regras, exige e cobra. A sociedade e as associações hoje poderiam estar nessa situação. Eu aposto ainda que pode ter uma reversão. Apostamos. Mas, se a gente não acordar, vão ficar aí amorfo e aí a situação vai ser dominada por quem está aqui para cima. Certo? Isso é opinião nossa, visão nossa. Ok? Vocês entenderem o processo como um todo. Colocamos esses riscos aqui. Então, pegamos ali, tiramos alguns fatores, transformando-os em riscos em termos de quê? Aumento da violência urbana,
com impacto na vida do cidadão. Quando eu falo cidadão, esqueçam quem anda de carro ou esqueçam quem anda de carro blindado, certo? Então, é a pessoa que vai pegar o trem, pega o ônibus, tem que pegar, às vezes, um táxi, tem que pegar uma condução. Esse pessoal sofre e vai continuar sofrendo. Então, o impacto vai ser muito maior em cima deles, tá certo? Isso é um ponto importante. Atividades do crime organizado. Aonde isso daqui? Dentro das comunidades que vão trabalhar e forçar as pessoas a trabalharem para eles, tá certo? Forçar. Então, foi esse tempo ainda que o crime organizado, a facção, cuidava mais, tá certo? Da população dele, né? Fazia um papel que o Estado não fazia. Hoje faz metsa a metsa, não é bem assim. Crime, né, cibernético, ataque cibernético, vai aumentar. E vai aumentar por uma culpa específica nossa, das empresas, que não levam isso como tem que ser levado. Não levam isso como tem que ser levado. Então, isso aqui é importante, tá certo? Aumento de fraudes empresariais, oportunistas. Situação não está boa, não sei se vou ficar empregado, então o diabinho começa a coçar, se coçar ali, para poder dar o pulo do gato. Isso acontece? Acontece. Então, não vem com um papo dizendo que não, acontece. E vai crescer bastante, tá certo? Fraude bancária, predador. Teremos demonstração de força por parte de terrorismo criminoso. Já estamos tendo, já tivemos alguns já esse ano, tá certo? Obrigatoriamente, não em São Paulo, mas fora do estado de São Paulo, ok? Aumento dos conflitos sociais urbanos. Arrastão é um conflito social urbano, obrigatoriamente, o pessoal desce o morro, o rio, ou aqui da periferia, toma a cidade para fazer o arrastão. Aumento, né, de atrito social em função de um golpe ou da intervenção militar. Então, qual é a expectativa nossa aqui? Caso haja um golpe ou intervenção militar, vai ter atrito. Teremos problemas aí, porque vai ter uma parte da sociedade que não vai admitir isso daqui. Por isso que eu não acredito, eu, brasileiro, que tenha, na verdade, esse tipo de ação, golpe ou intervenção militar, porque teremos problema, teremos, na verdade, a sociedade brasileira vai ser rachada ao meio. E a corrupção policial, certo? Que vai estar despencando ladeira abaixo, que já está despencando e vai despencar mais ainda, certo? O que nós temos a ver com isso aqui agora? Qual é a influência dessas incertezas, então? Ou seja, que as incertezas influenciam os riscos. Então, aqui acaba batendo, obrigatoriamente, a questão econômica, a questão da segurança e a questão política, que elas são, na verdade, incertas, têm uma volatilidade muito grande, são as que mais influenciam os riscos a virem a acontecer. Isso quer dizer para nós, então, que nós temos que ficar monitorando o risco junto com o quê? Com as incertezas. Porque sem essas incertezas, esses riscos podem não serem o quê? Materializados. Vejam vocês, se a questão jurídica caiu aqui no amarelo, a social caiu, na verdade, no verde. E a geopolítica no verde, porque é a geopolítica internacional. Ela pode até afetar a questão econômica nossa, que vai afetar a social, mas não de uma forma tão agressiva. Mas vejam vocês que isso aqui é interessante. Quer dizer, não adianta eu, neste momento agora, eu estar querendo investir nisso. Eu preciso segurar aqui o econômico, de maneira muito. Precisaria reverter esse jogo, precisaria reverter esse jogo político, que aí eu posso reverter o da segurança. Se eu fizer o da segurança primeiro, eu dou com os burros na água. Por quê? Porque eu vou alimentar, na verdade, o quê? Um moedor de carne com carne nova. Não adianta. Eu preciso entender esse jogo aqui. Ó. Então, essa tríade aqui tem que ser bem entendida entre nós, tá certo? Eu preciso cuidar do econômico e do político, que automaticamente a segurança privada e pública ela vai melhorar porque ela cai pela manobra. Se eu mantenho um ambiente polarizado, um ambiente tenso, né, a questão dos militares e a questão das polícias ficam sempre aguçadas. Então, isso é a visão que eu tenho que ter. Esta é a visão que eu preciso ter como gestor, que tenho que alertar a minha diretoria sobre estes quesitos. O que isso impacta a gente? Tudo. Tudo. Vai tirar a tranquilidade. Né? Se tiver um golpe, vamos fazer o quê? Como é que fica a situação nossa econômica perante o mundo? Vamos sofrer sanções, como aconteceu e acontece na Venezuela, aconteceu, na verdade, com a Rússia. Como é que vai ficar o Brasil?
Então, é esse tipo de pensamento, de consequência, tem muita gente obtusa que não pensa nisso. Tem gente que fala assim, não, vamos dar o golpe aí, põe o militar para poder gerenciar. Estamos no século XXI, senhores. Não existe mais isso. Desculpe, não existe isso. Isso é inconcebível. Inconcebível para um país que é a 11ª economia do mundo, desculpe. Então, a gente vai ter problema. Então, nós temos que olhar isso aí com carinho e temos que ser firmes. A sociedade tem que ser firmes. Né? Nós temos que ser firmes. Né? Inclusive, saiu um artigo aí do general Etchegóia, que foi meu instrutor na Academia Militar, onde ele fala muito bem que o príncipe, né, o Dom Pedro I, recebeu o título de ser o protetor do Brasil, quando ele deu a independência. E ele negou esse título, na verdade, de uma forma indireta, dizendo o seguinte: o Brasil não precisa de protetor. Ele tem um povo que luta pelo país. Ele tem um povo que defende, né, os seus valores. É isso que o povo tem que ter. Não precisa de nenhum salvador da pátria. Nenhum. Nós temos que se virar por nós mesmos. Tá certo? Isso é um ponto fundamental, que é o que está escrito, né, nas 4 linhas aí, tá certo, da Constituição. Ok, senhores? Então, isso é importante de entender esse fator para poder estar colocando isso em risco. Conclusão, então. As 3 incertezas críticas, economia, política e condições de segurança, influenciam diretamente a materialização dos riscos identificados. E eles influenciam de forma clara. Por quê? Se eu tenho eles com 65%, 75% de chance de acontecer, eles vão estar influenciando de forma muito direta, tá certo? As 3 incertezas influenciam entre si, o que causa um ambiente de muito quê? Volatilidade. O que isso significa? Que qualquer tipo de ação de uma das incertezas, ou seja, uma ação dessa incerteza, exemplo, política, um dos seus fatores, ele pode mudar todo um contexto desse cenário que nós falamos agora. Então, nós não temos um cenário claro, nós não temos um cenário de céu de brigadeiro ou de um mar de almirante, nós não temos isso. Nós temos um cenário totalmente incerto, ok? Que redunda o quê? Em materialização de outros eventos, do tipo dependente, por exemplo, social e as suas raízes. De repente, pode explodir aí, de repente, o quê? A questão social, o atrito social, certo? Devem ser monitorados, olhando de forma direta as suas causas. E temos que colocar o quê? KRI nele. Então, nós temos que fazer os KRIs, indicadores chaves para melhor o quê? Visualização. Se nós não fizermos isso, senhores, vocês não têm como monitorar. Então, eu preciso saber se a incerteza econômica são aqueles indicadores lá, o PIB, economia, inflação, a privatização, está andando ou não está? Se nós estamos melhorando ou não estamos, tá certo? Né? O mercado já fala que 2022 está rifado já. Isso é o mercado que fala. Tivemos aqui agora um pequeno aquecimento, mas para o segundo semestre a tendência é cair. É o que o mercado fala. Nós temos que ter planos de prevenção e mitigação para isso daqui. Prevenção e mitigação. Então, entra aqui, ó, que eu posso resolver ataque cibernético, fraude empresarial, eu posso resolver, fraude bancária dá para resolver, tá certo? Que depende da empresa, eu estou falando, da empresa, tá certo? Posso resolver a corrupção policial, eu não ajudando a corromper a polícia, tá certo? Posso ser, né, e participar ativamente a empresa como sociedade brasileira através das suas associações de classe. Tudo isso aqui é importante, senhores, tá certo? Então, eu preciso ter plano de prevenção e plano de mitigação, obrigatoriamente. Senão, eu vou ser pego de calça na mão, tá certo? As incertezas mais motrizes, econômica, política e condições de segurança, eles possuem possibilidades altas, probabilidades, olha aqui, 75%, 75% e 65%. Então, senhores, é quase certo que vai acontecer. E vai influenciar quem? Os riscos, com essa possibilidade. Estou vendo a vocês o seguinte, eu tenho aqui um casamento. Quando te olha aqui, o nível de influência dos eventos com a questão da motricidade, né? Os 3 estão no quadrante 1, que é de ligação, eles influenciam entre eles, e os 3 têm maior nível de influência. Ou seja, chance dos aqueles riscos aqui atrás serem materializados, se eu não fizer algo, é grande. É grande, certo? Então, isso é um ponto fundamental. É o óbvio? É, mas ninguém cuida do óbvio, né? Então, fundamental é isso, ok? E mais 2 tópicos importantes. Não podemos, né? Os riscos podem mudar a configuração em termos de impacto.
Então, o que nós temos que entender, a monitoração ela é crucial, por quê? Porque eu vou entender, na verdade, o quê? Quais serão as consequências que poderão haver, tendo em vista o quê? A forma como ele vai ser materializado e a magnitude do seu impacto. E isso vai depender de quê? Do comportamento das 3 incertezas que eu tenho lá colocadas. Entenderam, senhores? Então, vocês têm que estar medindo isso de forma clara. Caso contrário, se eu não fizer isso daqui, tá certo? Eu não vou querer o quê? Eu vou ser pego tanto por um cisne negro ou por um rinoceronte cinza. Certo? Então, isso é importante. Alguém fez uma pergunta aí para mim sobre redução do impacto do ataque cibernético positivo. Você pode fazer, ter nos seus planos, na verdade, de recuperação de negócios da parte de TI e cyber. Dá para você fazer isso daí. Tem que ter protocolos já estabelecidos. E para a violência urbana, você tem que orientar os seus colaboradores. Então, você tem que ter mapeado as áreas consideradas mais críticas, dar as dicas que não podem andar às tantas horas, se for sair, sai sempre em dupla, em trio, né, para poder caminhar na rua. Então, tem que ter um processo onde vocês vão assessorar, na verdade, as empresas de vocês, os colaboradores de vocês. Então, isso é importante vocês terem isso aí claramente colocado. Isso é parte e responsabilidade da empresa, do meu ponto de vista, tá certo? Tem o cisne negro e tem o rinoceronte cinza. Então, eu não posso ser pego na mão. Então, isso é importante vocês olharem de maneira muito clara, né? Estamos num futuro agora antifrágil, aonde um influencia o outro, ou seja, de repente um evento que era extremamente improvável vem acontecer. Isso pode, tem chance de ser factível? Sim, senhor. Em função de quê? De estarem as 3 incertezas num quadrante de ligação. Vejam vocês que ela é instável porque eu não tenho nenhum evento, melhor dizendo, nenhuma incerteza no quadrante motriz. Nenhuma incerteza eu tenho. Então, eles estão ali no quadrante primeiro, que é o de ligação, que um influencia o outro. Isso gera volatilidade. Ok, senhores? Para poder finalizar, então, aqui o nosso bate-papo. Né? Ponto importante. Nós, gestores, temos que estar preparados para o mundo VUCA integrado com o mundo BANI. Então, eu preciso usar o quê? De técnicas para estar trabalhando com isso? A tríade: cenários, análise de risco e inteligência. Se eu não fizer essa tríade, senhores, eu vou estar apostando na sorte. Vou estar jogando na sorte o dadinho para saber se eu vou ganhar ou perder. E, geralmente, nós vamos perder. Ok, senhores? Perguntou. Alguma dúvida? Sem dúvida. Alguma pergunta que alguém queira fazer? Isso. Sem perguntas, senhores. Então, muito bem, fico satisfeito. Vocês entenderam tudo, não entenderam nada, né? Tá certo? Muito bom, senhores. Então, se ninguém tem pergunta, eu agradeço aí a boa vontade de todos. Ok? E até a próxima, né? Até o nosso próximo webinar. Muito obrigado e até a próxima. O material vai ser depois disponibilizado aí no nosso site com as respectivas gravações, ok? Muito obrigado, até a próxima aí, senhores.